que eles tinham perdido o primeiro amor. E aqui ele está dando um testemunho daquela igreja, assim como ele dá a respeito de cada uma das igrejas. Ele chama a atenção, ele puxa, mas ele dá o testemunho daqueles que estão ali. E nós vemos que nesse livro quem escreveu foi João, estava na ilha de Patmos e estava preso. E João também tinha um testemunho. João era um discípulo que era amado pelo Senhor. Ele foi o discípulo que permaneceu com o Senhor até o fim. Ele era o discípulo que estava ali com o Senhor, que ouvia, que reclinou sua cabeça no colo do Senhor. E ele foi direcionado para estar escrevendo o livro de Apocalipse. Uma grande responsabilidade. Estar escrevendo aquilo que ainda iria acontecer. Que ele nem viria, porque nós ainda estamos aqui e as coisas ainda estão acontecendo. Mas ele foi achado pronto para ouvir aquilo que o Senhor tinha. Para ouvir aquilo que o Senhor tinha para aquele tempo, para aquilo que o Senhor tinha preparado. Ele se achava pronto. Então, primeiramente, já para começar, eu não sei pelo que o Senhor está te chamando. Eu não sei o que o Senhor está requerendo de você nesse tempo. Aquilo que Ele quer que você faça. Mas esteja no lugar certo, fazendo aquilo que Deus tem te chamado para fazer. E não vai ser fácil. Não vai ser fácil fazer aquilo que o Senhor quer. Não vai ser fácil abrir mão. Não vai ser fácil renunciar. Mas faça exatamente aquilo que o Senhor está mandando fazer. E faça depressa. Porque estamos no tempo do fim. O Senhor nos chama para fazer a sua vontade. Há um tempo atrás, o Senhor colocou um propósito no meu coração de estar indo no monte orar. E aí eu fui lá, primeiro dia, eu fui orar. E aí tentava orar, não conseguia de jeito nenhum. Falei, isso aqui não é para mim não, isso aqui eu não estou acostumada. Não é como Nova Vida, a gente não tem esse costume, não é para mim. E o Senhor de novo, Espírito Santo, vai lá de novo. Eu fui lá de novo. E aí tudo me incomodava, eu ficava olhando, até a formiga me incomodava. Eu falei, Senhor, misericórdia, eu estou em pecado. O lugar, todo mundo orando, a manifestação do Senhor ali, e nada. Não recebia. E o Senhor, vai lá de novo. E eu subia, e o Senhor, vai lá de novo. E eu subia. E no último dia que eu fui, quando eu estava subindo, um irmão passou e ele falou alguma coisa do tipo, ungida, abençoada. Falei, isso aí é como os crentes falam com todo mundo, ungida, abençoado, servo. E eu subi. E quando eu comecei a orar, o Senhor me presenteou com a sua presença, com algo que eu nunca tinha recebido dele. E depois eu fui lá para poder agradecer ao Senhor. E não aconteceu o que eu pedi. Mas eu fui agradecer pelo não. Porque o não também é bênção, o não também é resposta. O não precisa ser agradecido e o Senhor se agrada daqueles que são gratos. Ele não se agrada da ingratidão. E quando eu cheguei lá, já era diferente. Subi, consegui orar, até brinquei. Eu falei assim, formiga, vocês foram criados pelo mesmo Deus que eu, o pai de vocês são o mesmo que eu, vocês ficam para cá, eu fico para lá. Mas, vamos embora, vamos fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. O que eu quero dizer com isso? Faça o que o Senhor quer que faça. Não vai ser fácil. Você vai ter que renunciar, vai te incomodar, vai trazer inquietação, mas faça. Se o Senhor está te pedindo para ler a palavra, leia a palavra. Te dá sono, lê em pé. Te dá sono, lê andando. Não consegue? Declara a palavra. Não consegue declarar a palavra, fala, poder no nome de Jesus. Não consegue falar poder no nome de Jesus, começa a clamar, Jesus, Jesus, mas não sai. Não sai do lugar que o Senhor está te chamando. Não sai do posicionamento que o Senhor está te chamando. Nós estamos no tempo do fim. É preciso buscar a lâmpada, é preciso buscar o óleo. E lendo a palavra do Senhor, vendo os exemplos de João, que ele se encontrou pronto. João estava pronto para morrer pelo Senhor. Para morrer, Érica? Para morrer. Ele estava ali na ilha de Patmos para morrer, e ele já era idoso. Mas ele permaneceu fiel ao Senhor ao ponto de morrer por ele. E é isso que o Senhor nos chama, a estar no lugar certo. João estava exatamente onde ele tinha que estar, na ilha de Patmos. Lá, porque lá o Senhor derramaria a revelação da sua palavra. E nós vemos isso em toda a Escritura. Nós vemos isso, o Senhor levantando pessoas para poder ser usados. Mas para podermos ser usados, há algo que nós precisamos fazer. E nesse tempo, o Senhor tem chamado uma geração para estar pronta. Não para estar se preparando, para estar pronta para aquilo que o Senhor quer fazer. E aí você pode pensar, mas eu sou muito jovem, mas eu já sou um homem, já tenho minhas ocupações, eu já sou idoso, já tenho meus cabelos brancos. O Senhor está te chamando para algo, faça depressa aquilo que Ele está chamando. E nós vemos na palavra do Senhor que Davi, ele era novo, mas ele já tinha matado um urso e um leão. Daniel, ele decidiu
não se contaminar com as iguarias que eram oferecidas ali na Babilônia. Samuel estava diante do Senhor. Quando ele ouviu o Senhor chamar, ele falou: eis-me aqui, que o seu servo ouve. Todos eles estavam preparados no lugar que o Senhor queria que eles estivessem, fazendo aquilo que o Senhor que eles queriam que eles fizessem. E quando o Senhor chamou, eles estavam prontos. Chamou Samuel. Samuel, a casa dele se perdeu. Seus filhos profanaram o templo. Mas Samuel estava pronto. Samuel estava diante do Senhor, pronto, com essas roupas alinhadas para aquilo que o Senhor queria fazer. Eu preciso de um juiz, Samuel está lá. Eu preciso de um intercessor, Samuel está lá. Eu preciso de alguém que leve a palavra, Samuel está lá. Samuel vai lá e declara: Ebenezer, até aqui me sustentou o Senhor, porque ele estava diante do Senhor. Precisa de mais alguém? Chama Davi. Davi, o rei se corrompeu, o reino foi tirado da mão dele, ele desobedeceu ao Senhor, mas não tem problema não, tem Davi. O urso já está morto, o leão já está morto, Davi está pronto. Davi está pronto para que o óleo seja derramado na cabeça dele. Davi está pronto para governar. Golias vem, Davi está pronto. Por quê? O leão e o urso já estavam mortos. Davi estava diante do Senhor, estava lá pastoreando as ovelhas, salmodiando diante do Senhor. Davi estava pronto. Quando o Senhor chamou, Davi estava pronto. E Daniel, você pensa: já sou idoso, não tem mais o que o Senhor faça, mas o Senhor quer você pronto. Sabe por quê? Daniel está tendo uma batalha no mundo espiritual, liberou a palavra, mas está retido. No primeiro dia que você orou, a palavra já tinha sido liberada, mas estava tendo uma batalha. Mas ele ouve: homem amado. Homem amado. E para ele tem revelação do futuro, para ele tem segredos, para ele tem bênçãos, para ele tem resposta de Deus. Sabe por quê? Porque no dia da fornalha ele se mostrou pronto. Porque no dia que ele teve o sonho, se mostrou pronto. O Senhor quer que nós mostremos pronto. Uma geração pronta. Criança pronta. Jovens prontos. Homens e mulheres prontos. Idosos, sim, na sua velhice darão frutos prontos. Para aquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo. Prontos. Homens e mulheres prontos. Então, se o Senhor está te chamando a pregar, pregue mesmo. Se o Senhor está te chamando a adorar, adore mesmo. Se o Senhor está te chamando para varrer a porta da igreja, varra mesmo. Com convicção de para quem você está fazendo. Com convicção que você está fazendo para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores. Não está fazendo para homem. Porque a lâmpada e o óleo é individual. Não adianta estar na casa do Senhor fazendo e ser para homem. Não, não, não. Com convicção de quem está te chamando para esse tempo, para fazer aquilo que Ele quer, naquele tempo, para abençoar vidas. Porque a vida de Samuel abençoou uma nação. A vida de Davi abençoou uma nação. A vida de Daniel abençoou uma nação. E a vida de Daniel abençoou a vida dos seus amigos também. Junto com eles que estavam ali intercedendo, orando. Então o Senhor quer que nós estejamos prontos para aquilo que Ele quer. Para aquilo que Ele está nos direcionando. Esteja pronto diante do Senhor. Diga assim, como Samuel: eis-me aqui. Samuel, a lâmpada já está se apagando. Os filhos profanaram. Mas quando o Senhor chama, Samuel se corre. Eis-me aqui, que o teu servo ouve. Eis-me aqui. E eu perguntei ao Senhor, falei: Senhor, o que isso tem a ver? Espírito Santo, o que isso tem a ver com aquilo que nós estamos fazendo, com aquilo que nós vamos pregar? Sobre lembrar, sobre Apocalipse, Efésios. Uma igreja que era uma igreja que era conhecida pelo amor. E aqui o Senhor está dizendo que ela perdeu o amor, o primeiro amor. Senhor, o que isso tem a ver? E o Senhor falou no meu coração que Ele quer usar a nossa vida, Ele quer nos fazer prontos. Sabe por quê? Porque assim como o Senhor chamou Daniel, assim como o Senhor chamou Samuel, assim como o Senhor chamou Davi, um dia haverá um grito: eis o noivo, e Ele vai chamar você. E vai precisar ter óleo, e vai precisar ter lâmpada, vai precisar estar pronto para quando Ele nos chamar. E aí você pode falar: Érica, mas eu tenho a palavra, conheço a palavra, conheço a palavra. Não entra. Tem óleo, tem óleo, tem óleo, tem óleo. Não tem a palavra? Não entra. Eu tenho a palavra, conheço, mas eu tenho um pouquinho só de óleo. Se não tiver óleo de reserva, não entra.
nós estávamos conversando, o Senhor tinha falado sobre isso comigo. Érica, sem lâmpada e óleo não entra no reino dos céus. Não entra. Não adianta desculpa, não adianta razões, porque nós temos muitas desculpas. Nos apresentamos ao Senhor, Senhor, hoje eu estou muito cansado, não dá. Senhor, eu tenho muitos afazeres, não dá, mas no dia que o Senhor chamar, não vai ter desculpa. Vai ter que ter óleo, vai ter que ter lâmpada acesa, queimando. E o Senhor começou a falar isso no meu coração. Precisa. E a gente conversava na reunião de quinta-feira, e o pastor falou sobre isso. Ele falou, esse é o único texto da Bíblia que é a exigência do óleo e da lâmpada. O texto que fala sobre o fim. O texto que fala sobre o grito do noivo. De quando elas estavam ali, já preparadas, algumas já com óleo de reserva, as outras não. E não tem como pedir emprestado. Não tem como. Quando chegar a hora, a gente vai ter que se mostrar prontos. Com o nosso óleo e com a nossa lâmpada na mão. E eu perguntando, Senhor, o que isso tem a ver com aquilo que o Senhor deu para essa noite, para o tema, para a mensagem? E o Senhor falou, eu quero levantar pessoas prontas. Sim, quero derramar óleo. E tem uma passagem que fala sobre o paralítico. E algo que me chama muita atenção, aqueles que já me conhecem, provavelmente já me ouviram falar isso, que naquele dia o Senhor estava com poder para curar. Havia uma disposição no Senhor para fazer aquilo. E há uma disposição do Senhor para nos abençoar, para derramar óleo, para nos mostrar prontos, para nos fazer estar prontos. Há uma disposição do Senhor para levantar uma geração pronta nesse tempo. Mas para que o Senhor faça isso, a gente precisa lembrar. O Senhor falou, eu quero fazer tudo isso. Quero. Amém. Lembra. Lembra de quê? Aqui vai dizer, tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O Senhor nos convida a lembrar. E quando a gente fala sobre lembrança, a gente tem a tendência de lembrar daquilo que é bom, daquilo que foi bom para nós. Geralmente, quando a gente fala, não, porque no tempo que eu era mais jovem, eu pregava, e as pessoas se convertiam, eu colocava a mão, e as pessoas eram curadas, eu falava, e era um mover, eu ia nas madrugadas, e eu orava. Estávamos até conversando hoje com as meninas, com a Kézia e com a Raquel, falando que elas iam lavar banheiro, brincando com elas, e a gente estava brincando. Não, com 10 anos a gente já estava lavando o banheiro da igreja, vocês vão lavar também aqui no retiro. Com 12 anos a gente estava lavando. E a gente tende a sempre lembrar daquilo que foi bom, e glória a Deus por esse tempo, porque realmente o Senhor fez, porque realmente o Senhor trabalhava no meio da sua igreja. Mas o Senhor fala, onde caiu? Onde foi que caiu? Lembre-se. Lembre-se de quando mudou. Quando foi que mudou? Quando você estava na casa do Senhor, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor e fazia tudo isso. Mas quando foi que mudou? Quando foi que apagou? Quando foi que parou? Porque o Senhor continua o mesmo, Ele continua no mesmo lugar. Ele não mudou. Se a gente dobrar nosso joelho no quarto, Ele continua respondendo. Mas Ele fala, lembre-se. E nós temos a tendência de lembrar daquilo que é bom. A gente não gosta de lembrar das nossas falhas. A gente não gosta de lembrar dos nossos erros. Mas o texto diz, lembre onde caiu, onde errou, onde parou, onde cessou. E é desconfortável lembrar daquilo que a gente não gosta, dos nossos erros. A gente gosta de contar aquilo que é bom, as nossas vitórias. Mas o Senhor está falando, lembre-se. Lembre-se de quando, dentro da sua casa, você levantava as mãos em adoração ao Senhor e louvava. Não precisava estar dentro do culto para adorar o Senhor, para levantar as mãos. Ah, Érica, mas dentro de casa, né, é mais reservado. Vou botar um louvor só para mim. Não, lembre-se da alegria que você tinha de louvar ao Senhor. Onde foi que parou? Quando foi que se perdeu? Lembre-se disso. Lembre-se de quando as ofertas que nós fazíamos para o Senhor eram ofertas verdadeiras. Quando nós ofertávamos com alegria. Hoje, muitas vezes, nós chegamos na casa do Senhor, levantamos nossas mãos de qualquer forma, adoramos de qualquer forma e queremos que o Senhor aceite a nossa oferta de qualquer forma. O Senhor não aceita a oferta de qualquer forma. Porque nós estamos ofertando para qualquer pessoa. Estamos ofertando para o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Precisamos nos ajeitar, nos aprumar diante do Senhor. E eu não estou falando de vestimentas, de comportamento. Chegamos na casa do Senhor e achamos que Ele é obrigado a nos aceitar. Ele não é obrigado a nos aceitar. Ele não é.
Achamos que ele tem que receber nossas ofertas de restos. Não, ele não é obrigado a nos aceitar. Achamos que o Senhor tem que nos aceitar da forma que nós somos. Eu sou assim e o Senhor me aceita assim. Ele não precisa te aceitar. Ele aceita a oferta que ele deseja. Nos esquecemos que lá em Gênesis houve uma oferta que ele não aceitou. Caim e Abel ofereceu qualquer coisa e o Senhor não aceitou a oferta. Mas a primícia, o Senhor aceita. E o Senhor está falando, cadê a minha primícia? Lembre-se de quando parou de ser prioridade. Lembre-se de quando começamos a chegar na casa do Senhor e fazer tudo e nem falar com o Senhor. De fazermos de qualquer forma as coisas do Senhor. E tem um louvor que eu ouvi uma vez no culto matinal. E esse louvor, ele me confrontou muito. Porque ele diz assim, Senhor, me recebes quando eu venho me prostrar. E aquilo ficou na minha cabeça. Como assim? Me recebes como eu venho me prostrar? E é verdade. Muitas vezes nos prostramos diante do Senhor de qualquer forma. E, Senhor, nem perguntamos se Ele quer nos aceitar. Nem pedimos, Senhor, o Senhor pode aceitar a minha oferta? O Senhor pode aceitar o meu louvor? O Senhor pode aceitar a minha adoração? Achamos que o Senhor é obrigado a aceitar alguma coisa. Ele não é. Achamos que podemos nos apresentar diante dele de qualquer forma. Não. Precisamos nos apresentar com óleo. Precisamos nos apresentar com a lâmpada acesa. Precisamos nos apresentar diante do Senhor da melhor forma. Lembre-se quando mudou, quando se tornou indiferente, quando se tornou desinteressante, quando a palavra do Senhor não ardeu mais no teu coração. Lembre-se quando você começou a entrar na casa do Senhor e é dia de Santa Ceia e a mesa do Senhor não mais te confrontou. Lembre-se de quando a palavra do Senhor não começou mais a te confrontar. Lembre-se de quando você começa a olhar para a mesa do Senhor no dia de domingo, que ela está estendida ali, e isso não te comove, não faz te quebrar o coração. Lembre-se de onde você caiu. Lembre-se de quando olhamos para a Santa Ceia do Senhor e não lembramos que estamos com uma pendência com alguém e vamos lá nos retratar. Lembre-se. Lembre-se de quando a Santa Ceia passou a ser, eu sei esse mês, check. Mais uma ceia para o mês, estou limpo, renovei minha aliança com o Senhor. Quando isso não passou a te constranger, quando isso não passou a te fazer, como Isaías vai gritar, ai de mim, que sou homem impuro. Ai de mim, diante da mesa do Senhor, diante daquele sacrifício que Ele fez na cruz pela minha e pela tua vida. Lembre-se, eu lembro que quando eu era criança, eu queria participar da mesa do Senhor, da Santa Ceia. E eu lembro que eu reparava como as pessoas, elas seguravam o cálice e seguravam o pão. E eu falava, quando eu participar da ceia, eu vou segurar o cálice assim. Não, eu vou segurar dessa forma. E eu lembro de olhar as pessoas chorando, se derramando aos pés do Senhor. Quando foi que parou? Quando foi que cessou? O Senhor te usou essa noite. Lembre-se. Lembre-se de quando foi que parou. Estamos aqui no lugar certo. Mas será que estamos fazendo a coisa certa? Será que realmente estamos buscando o Senhor? Ou então, para que estamos buscando o Senhor? Para quê? Estamos buscando lâmpada e óleo. Por quê? Por quê? Só porque estamos na comunhão? Só porque o pastor falou que nós devemos buscar? Isso realmente tem queimado nos nossos corações, ao ponto de nos fazer mudar de rota, aos pontos de nos fazer nos lembrar de onde nós caímos, para que possamos retornar ao caminho. Estamos no lugar certo para buscar óleo, para buscar lâmpada, para nos separarmos, para buscar do Espírito Santo, para buscar da tua palavra, a palavra do Senhor. Mas queremos mesmo isso? Tem certeza? Estamos no primeiro dia, dá tempo de você pensar. Quer mesmo? Sabe por quê? Porque para ter óleo e lâmpada precisa renunciar. Para ter óleo e lâmpada precisa morrer. Para ter óleo e lâmpada precisa perdoar. Para ter óleo e lâmpada precisa fazer a vontade do Senhor. Para ter óleo e lâmpada precisa fazer a vontade do Senhor quando a sua vontade é contrariada. Para ter lâmpada e óleo precisa estar na comunhão dos irmãos, onde o Senhor ordena suas bênçãos, ordena o óleo precioso que desce. Para ter óleo e para ter lâmpada precisa mergulhar na palavra do Senhor, precisa abdicar de muitas coisas. Mas no grande dia precisa ter óleo, precisa ter lâmpada. Então o Senhor está nos chamando a nós lembrar de onde nós caímos, de quando foi que mudou, quando foi o dia. Lembre-o, Senhor, peça ao Senhor, me lembra o dia, me lembra a hora
de quando foi que mudou, de quando foi que eu parei. De repente foi quando você teve um filho e a tua atenção acabou sendo mais para o filho e você se esqueceu. Um relacionamento, um trabalho, eu não sei. Mas se você perguntar ao Espírito Santo essa noite, ele revela onde foi que caiu e traz o bálsamo e traz a unção para que você continue, para que você se arrependa e volte. Hoje pela manhã, quando a tia Roberta estava pregando, o Senhor me fez lembrar de quando ele me fez lembrar de onde eu caí. De quando ele me fez lembrar de quando eu tinha perdido o primeiro amor por ele. E eu falei, Senhor, muito obrigada por me lembrar, porque houve tempo para voltar. Então peça, Senhor, me lembre, para que haja tempo de você voltar, para que haja tempo de você ter óleo, para que haja tempo de você ter a lâmpada, para que haja tempo que você tenha de reserva. Porque o Senhor quer fazer, e Ele vai fazer. Mas que alegria se nós participarmos daquilo que Ele quer fazer nesse tempo. Que presente se nós formos essa geração que Ele vai encontrar prontos. Que alegria vai ser se quando Ele quiser derramar o óleo como Davi, estejamos prontos para que Ele derrame o óleo. Que alegria vai ser quando o enfermo estiver ali doente e Ele puser a usar nossas mãos para curar, porque estamos prontos. Que alegria vai ser quando a nossa família estiver acontecendo várias coisas e Ele puder usar-nos para interceder pela nossa casa. Nos acharmos prontos, nos acharmos dentro do nosso quarto orando, em rendição ao Senhor. E para encerrar, a palavra do Senhor diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Senhor, em Tua presença, Pai, nesse momento, Pai, Te glorificamos pela Tua santa palavra. Te glorificamos porque Tu é um Deus longânimo. Te glorificamos porque Tu é um Deus tardio em irar-se. Te glorificamos porque Tu é um Deus que não deixa nos enganados. Te glorificamos porque temos a Tua palavra, que é verdade, que nos confronta, que nos corrige, que nos faz estar prontos. Senhor, Te glorificamos pelo óleo. Te glorificamos pela lâmpada. Te glorificamos por estarmos nessa noite, Senhor. Te glorificamos porque um dia o Senhor nos achou. Que privilégio. Que privilégio. Que privilégio. Que privilégio. Aleluia. 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 Que privilégio termos estado contigo. Que privilégio podemos ouvir chamar o nosso nome. Que privilégio, Senhor, mas nós te pedimos. Não nos deixe da mesma forma. Não nos deixe da mesma forma, Senhor. Nos levante nesse tempo para fazer a Tua vontade. Nos levante prontos. Nos levante prontos, Senhor, para declarar a Tua palavra. Senhor, coloca, Senhor, as sandálias da prontidão do Evangelho nos nossos pés. Coloca um escudo nas nossas mãos. Coloca o capacete na nossa cabeça. Coloca a espada, o cinturão, a couraça, para que possamos, Senhor, estar prontos, Senhor, para aquilo que o Senhor tem. Senhor, estamos no tempo do fim. Não sabemos o que vai acontecer, mas nós sabemos. Eu bem sei. A minha alma sabe. O nosso espírito sabe que existe um Deus no céu. Oh, aleluias. Que existe um Deus no céu que cumpre a sua palavra. Que existe um Deus no céu que vela pela sua igreja. Que existe um Deus no céu que ama a sua igreja. Que existe um Deus do céu que cuida, que ama, que traz a palavra, que traz o confronto, que traz o refrigério. É o nosso Deus. Queremos declarar nessa noite: Tu és o nosso Deus. Tu és. Tu és o Deus da nossa família. Tu és o Deus da nossa geração. Tu és o Deus do nosso futuro. Tu és o Deus do nosso passado. Tu és o Deus do nosso presente. Tu és o nosso Deus.
não sofre sombra de variação, é perfeito. Por isso, Senhor, nos apresentamos nesse momento diante de Ti. Te pedimos, nos lembra. Lembra, Senhor, onde falhamos. Lembra, Senhor, onde erramos. Lembra quando a chama começou a se apagar. Lembra quando se tornou indiferente. Lembra quando começamos a ofertar ao Senhor qualquer coisa. Nos lembra, Senhor, quando perdemos o primeiro amor por Ti. Senhor, nos lembra. Te clamamos nessa noite, Espírito Santo, nos lembra. Te pedimos, ó Pai, não aparta de nós o Teu Santo Espírito. Não aparte de nós o Teu Santo Espírito, mas nos muda. Como um barro na mão do oleiro. Quebra tudo, Senhor. Quebra o nosso orgulho. Quebra a nossa razão. Quebra aquilo que nós sabemos, o nosso entendimento, o nosso conhecimento, o nosso tempo de igreja, os nossos anos, aquilo que sabemos fazer, aquilo que nós não sabemos fazer, aquilo que sabemos falar, aquilo que nós não sabemos falar, a nossa timidez, o nosso medo, o nosso eu. Quebra, Senhor. Faz de novo. Espírito Santo, faz de novo. Faz como um dia o Senhor fez. Faz de novo, Senhor, te clamamos, faz de novo. Faz mais uma vez, Espírito Santo. Nos batiza mais uma vez, Espírito Santo. Nos aviva, Senhor, de novo. Nos enche do Teu Espírito de novo. Nos dê temor de novo. Nos dê reverência de novo. Aleluia. Limpa, Senhor, as nossas vestes de novo. Nos purifica com Teu sangue, Senhor. Ah, Jesus. Te glorificamos nessa noite. Te glorificamos pela Tua palavra. Te glorificamos pelo que Tu és. Te agradecemos pelo que Tu és. Te agradecemos pelo alerta, porque mesmo quando o Senhor corrige, é porque o Senhor nos ama. Te glorificamos, Senhor, pela comunhão dos santos. O Senhor nos dá a oportunidade de retornarmos ao Senhor, porque o Senhor está perto. O Senhor continua no mesmo lugar. Continua soberano sobre todas as coisas. Senhor, te agradecemos. Te glorificamos e te exaltamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O Senhor nos visitou. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o Teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura em minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o Teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Sabe por quê? Leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem Ti eu sei que morro. Me ajudou na minha tormenta, me livrou de meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira.
me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me ajudou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. o meu Pai não me rejeita. Ele te deu um lugar na mesa hoje, você crê nisso? Oh, obrigado, Jesus.